Podemos agradecer a Deus por toda a oportunidade que Ele concede a cada um de nós. Há momentos na vida que são de fundamental importância para nós. E creio que este momento, para o grupo que está aqui, é realmente especial. E ao convidá-los, se vocês terem aceitado o convite, nós entendemos que vocês estão aqui não apenas para aprender, para assimilar, mas para se tornar instrumento, continuar como instrumento nas mãos de Deus e ajudar as congregações onde vocês estão. Esta mensagem, ela tem sido a proclamação desta mensagem tem sido muito prejudicada no passado, em decorrência de fanatismos, de radicalismos, de dificuldades de compreender a maravilha que está envolvido, as maravilhas, as bênçãos que estão envolvidas na proclamação da mensagem de saúde, associada à proclamação da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É da revelação, a declaração de que, como parte do preparo de um povo para a volta de Jesus, está em conhecer e praticar cuidadosamente a mensagem de saúde, no mundo em que nós vivemos. A pergunta que foi colocada no quadro pelo doutor na palestra anterior diz: por que é difícil mudança? Há várias razões, vocês discutiram aí várias razões. Uma delas, sem dúvida, é o ambiente social onde nós vivemos. Se você vai ajudar uma pessoa a parar de fumar, e ela vive num ambiente de fumantes, e ela não tem condições de sair deste ambiente de fumantes, é muito difícil ele parar de fumar. Ele retorna com muita facilidade. As últimas 2 décadas têm criado um ambiente favorável para as pessoas que querem parar de fumar. Nos Estados Unidos, em países da Europa e mesmo no Brasil, hoje não se pode fumar mais num ambiente de transporte público, em avião, em ônibus, não se pode fumar em determinados lugares públicos, há empresas, escritórios que não se pode fumar mais, a pessoa tem que sair e fumar em outro lugar. Então, está se criando ambientes favoráveis para que a pessoa pare de fumar. Por que não é fácil, às vezes, uma mudança de hábito na área de saúde? Porque nós vivemos em ambientes sociais que não estimula e que não favorece. Às vezes, quando você começa a tomar algumas iniciativas, você começa a parecer um ET no meio daquelas pessoas. Quer nos parecer que Deus deu a oportunidade de surgir o movimento adventista do 7º dia para criar este ambiente favorável para se viver os bons princípios que o Senhor quer nos dar. Como diz o pastor, nós devemos desenvolver e aprender a gostar de coisas saudáveis. E às vezes, por gostar de coisas saudáveis, você fica meio estrangeiro no ambiente. Mas nós teremos oportunidades como adventistas de criar esses ambientes favoráveis para as pessoas que querem viver segundo o plano de Deus para estes últimos dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que nós somos o exército do Senhor. E o exército, os soldados têm as suas ordens. E as nossas ordens estão descritas e registradas em Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 10 nós temos o sentido de missão. Aí está o último ide evangélico. Aí está o ide para o adventista do 7º dia. Mas lá em Apocalipse 10 nós não temos a descrição da mensagem. A descrição aparece em Apocalipse 14 a partir do verso 6. E se nós abrirmos ali a palavra de Deus, em Apocalipse 14, verso 6, nós vamos encontrar ali a palavra do Senhor dizendo: e vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a terra, nação, língua, tribo e povo. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Movimento Adventista do 7º dia. E se você faz parte deste movimento, você representa este anjo. Qual é a mensagem? Verso 7. Temei a Deus e dai-lhe
glória, e adorai, não é? E vai seguindo o verso 8, o verso 9, seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, adoração. E culmina no versículo 12, onde diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Do que fala as três mensagens angélicas? Adoração. E nós, adventistas, temos tido muita dificuldade de explicar a relação que existe entre mensagem de saúde e adoração. É verdade ou não? Aqui está outra razão, que é a dificuldade para mudanças. Muitas vezes nós tomamos iniciativas de mudar hábitos por outras razões, até razoáveis. Mas a verdadeira razão de mudança de hábito é em função da adoração. Quantos de vocês vieram da Igreja Católica? De uma herança católica? Olha, a maioria, a absoluta maioria. Foi fácil mudar do domingo para o sábado? Foi fácil? Não. E por que mudamos? Por que mudamos? Qual foi a razão fundamental de mudarmos da nossa prática de culto do primeiro dia da semana para o sétimo dia da semana? A adoração. A adoração. Este é o motivo maior. E deve ser o motivo maior. Saúde e adoração. Qual é a relação que existe nesse assunto? Veja lá. Nós temos as grandes linhas proféticas. As grandes linhas proféticas que guiam o movimento adventista do sétimo dia. Ali está o grande período das 2.300 tardes e manhãs, que termina em 1844. Não é? Na sequência, nós temos Apocalipse 10. Até Apocalipse 9, nós temos até Apocalipse 9, nós temos da primeira à sexta trombeta. O Apocalipse 10 é o início, o período da sétima trombeta. E Apocalipse 11, verso 15, traz a descrição da sétima trombeta. Qual é a descrição da sétima trombeta? E os reinos vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Aí está o ponto culminante da sétima trombeta. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O início do milênio, do novo céu e da nova terra. Não é nesse período que está. O que diz a palavra do Senhor que aconteceria neste tempo? Haveria uma purificação do santuário. Passagem do lugar santo para o lugar santíssimo. Lembramos disso todos? Isso está bem gravado em nossa mente. Nesse contexto aqui, que Jesus, como sumo sacerdote, passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E é neste momento, em outubro de 1844, que Jesus comissiona o terceiro anjo descrito em Apocalipse 14. Ele comissiona esse movimento, ele comissiona esse anjo para dar a última mensagem de advertência e de misericórdia para este mundo. Então, no livro Primeiros Escritos, a Sra. White traz uma revelação fantástica, espetacular. Espetacular. Ela diz o que Jesus fez neste momento. E é solene. Neste momento, Jesus comissiona um anjo poderoso e manda à terra. E ela diz o que aconteceria. Diz: as mentes das pessoas deveriam ser atraídas para o lugar santíssimo. As mentes das pessoas deveriam ser atraídas para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, Jesus está fazendo a intercessão final. Por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera. E por aqueles que uma vez conheceram o caminho e se afastaram. Qual é a grande obra de Jesus? Ele está intercedendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho que está afastado da igreja. Ele está intercedendo pelo seu vizinho, pelo seu amigo de trabalho, pelo seu colega de escola.
Esta é a obra de Jesus. Mas ele não chega diretamente às pessoas. Ele comissionou um anjo poderoso. Ele comissionou um movimento. Comissionou você e eu para levarmos a esta pessoa a intercessão. Este é um ministério fundamental e deve ser o ministério fundamental da mensagem do movimento adventista do sétimo dia. Da intercessão. É a obra de Jesus. Nós fomos comissionados para sermos a semelhança de Jesus. O Espírito Santo está fazendo essa obra em nós, nos transformando à sua semelhança. Mas não é uma semelhança apenas no caráter, é uma semelhança também na função. Quando você toma tempo para orar pelas pessoas, quer os que estão na igreja, os que estão fora da igreja, você está realizando uma obra semelhante à de nosso Senhor Jesus Cristo. Está alcançando a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado desta obra, irmãos, é atrair a mente das pessoas. Atrair a mente das pessoas para o lugar santíssimo, onde Jesus está fazendo a sua obra final. Que diz a revelação? Diz assim, é pelo contemplar a Jesus que seremos transformados. E aonde estaríamos contemplando Jesus? Segundo a estratégia divina nesse último tempo, aonde estaríamos? Olhando para o lugar santíssimo. Quem está no lugar santíssimo? Jesus. Ele está fazendo a intercessão final. E neste processo, nesta obra, é que nós somos transformados à sua imagem, segundo a sua natureza amorosa, Jesus de natureza amorosa que estava, não é? Que é o nosso exemplo. Que diz a revelação? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Olha que coisa impressionante. Qual seria a obra primordial, a obra fundamental do anjo de Apocalipse 14, da terceira mensagem angélica? Qual seria essa obra fundamental? Atrair a mente das pessoas para o lugar santíssimo. Diz a serva do Senhor, é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Eu já tenho feito essa pergunta em vários lugares e a faço com muito respeito. Ninguém se ofenda. Mas se você fosse o diabo e soubesse que as coisas são assim, o que você faria? O que você faria? É claro? É óbvio? E ele sabe disso. A dificuldade é que a maioria de nós, adventistas, não sabemos disso. Não sabemos. Talvez pela nossa formação, a nossa origem, talvez pelo que o professor expôs hoje de manhã, essa dicotomia, né? Corpo e alma, o que entra pela boca não contamina, talvez outras razões, nós não temos essa perspectiva. Olha lá, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem, influenciar sua vida mais íntima. É a mente que adora a Deus. A mente deve ser atraída para o lugar celestial. Não é? É a mente que adora a Deus. Isso é feito através dos nervos cerebrais, a comunicação com os céus. Olha, tem 12 pares de nervos aqui, a base do cérebro que desce por toda a coluna e se liga com todos os órgãos. Quando a Sr. White escreveu essa citação, não havia ciência que pesquisasse esse assunto, não havia entendimento dessas coisas. Esse é um assunto de 30 anos para cá, 40 anos no máximo. Desculpe. O senhor está na página 43 da apostila. Mas é melhor vocês prestarem atenção. Eu estou contente que ainda tenho mais 45 minutos. Muito bom. Olha aqui, veja, coisa impressionante. A serva do Senhor, por revelação, já nos deu essa informação. Qual é a estratégia divina? Qual a estratégia divina? É atrair a mente das pessoas para o lugar santíssimo, onde Jesus está fazendo a intercessão final.
Ele se comunica através da mente através dos nervos do cérebro, dos nervos do cérebro para cada órgão do corpo humano. Cada órgão é ligado por esses pares de nervos que aí estamos. É isso. Então você tem agora, não uma, mas várias revelações, um conjunto de revelações, mas no fundo é uma revelação só. Mas você tem um conjunto de revelações. Você pega o Apocalipse, ele tem um conjunto de revelações, mas é uma revelação só. No caso da mensagem de saúde, essas revelações estão sintetizadas no livro Ciência do Bom Viver. É o plano da divisão sul-americana espalhar pelo Brasil e pela América do Sul no próximo ano. Quantos livros, pastor? 600 mil desses livros, irmãos. Olha, é o Espírito de Deus trabalhando nisso. Não pode ser diferente. Não é fruto humano isso. 600 mil livros para ajudar a compreender essa mensagem. O segundo livro que nos ajuda muito nisso é esse livrinho chamado Conselhos sobre o Regime Alimentar. Aqui estão essas revelações importantíssimas. Quais são parte dessas revelações para nos ajudar? Olha lá. Daí o adversário das almas dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Na história do grande conflito, qual é a estratégia de Satanás, o nosso inimigo, o adversário das almas? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Enfraquecer e degradar as faculdades físicas. Por isso que quando eu não vivo em harmonia com as leis da vida, com os princípios da revelação, com a orientação de Deus, eu estou sendo de certa forma conivente com as ações satânicas. Porque as revelações nós as temos há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Qual é a estratégia de Satanás? Enfraquecer e degradar as faculdades físicas. O que ele quer com isso, irmãos? O que ele quer alcançar com isso? Olha lá. E como ele alcança? Está lá, Conselho, página 150. Satanás está constantemente alerta. Seu poder para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem ele exerce através do apetite. E este ele procura estimular de todos os modos possíveis. Isso é uma revelação. O mais forte poder de Satanás é exercido sobre as pessoas através do apetite. Se a gente sabe disso, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Cuidar com o apetite. Primeiro, identificar se a nossa maneira de viver está correta. Como que nós podemos saber se está correta ou não? Eu fui criado numa família italiana, pobre, simples, interiorana, do sítio. Eles tinham uma forma de viver. Eu aprendi a viver daquela maneira. Minha esposa tem uma origem de uma mistura de português com índio e com uma coisa assim. Outra maneira de viver. Sua mãe era uma excelente cozinheira. Ela foi criada em um ambiente de uma cozinha mais requintada. E eu fui criado num ambiente de uma família que era arroz e feijão, feijão com arroz e feijão na hora do almoço, sopa de feijão com arroz à noite, não é? E ovo. Eu fui criado de uma maneira muito simples. Macarronada era no domingo, não é? Era o jeito. E para mudar isso? Para tomar a consciência de que era diferente? O que é que me ajudou? O que é que me ajudou? A revelação. Nem todos nós temos acesso a conhecimentos científicos, informações, revelação, para nos ajudar a saber como que é um apetite adequado, correto. Mas como que Satanás nessa estratégia para impedir que a gente concentre lá no lugar santíssimo para ver Jesus fazendo a intercessão final? Por onde é que ele entra? Por onde? Qual é por ele exerce mais forte poder? O apetite. O apetite.
porque através do apetite ele chega lá na mente. Olha o que diz a revelação. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que não se discerniria as coisas sagradas e eternas. Quando falamos de Jesus no lugar santíssimo, fazendo a intercessão final, estamos falando de quê? Falando de quê? Coisas sagradas e eternas. E Satanás se miscui ali através do apetite para afetar os órgãos perceptivos que estão na mente, de maneira que não se discerne as coisas sagradas, as coisas espirituais. Onde estão os órgãos perceptivos da mente? Aqui, no lobo frontal, nessa parte aqui, essa porção aqui. Essa que faz a diferença entre o ser humano e os animais. Então aqui temos algumas revelações para nos ajudar. Por exemplo, o açúcar. O açúcar de cana que nós estamos falando, não é? Se o açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. É bom viver ao lado de uma pessoa mal-humorada? Vocês que trabalham em firma, têm um chefe mal-humorado, é gostoso? Isso é bom, agradável. Oxalá não tenhamos nenhum ancião de igreja mal-humorado. Nem um pastor mal-humorado. É verdade, não? Você já pensou dirigir uma comissão da igreja onde você tenha 10, 12 membros da comissão da igreja mal-humorados? Que negócio que vira isso? Que situação? Mas o que diz a revelação? Essa citação, ela vem em torno de 1800... nós estamos em 2000, né? É no século do século passado. Antes de 1900. Naquela época, irmãos, por ocasião que essa citação foi dada, o uso médio de açúcar variava entre 10 a 12 colheres de chá de açúcar por dia. Hoje é 40. Cada colherzinha de chá de açúcar de 5 gramas equivale a 90 centímetros de cânones. Um refrigerante tomado tem o equivalente a 12 colheres de chá de açúcar, o que significa que foi necessário mais ou menos 9, 10 metros de cana, ou equivalente em produtos químicos, não é? Para poder adoçar aquele produto. Então, hoje se usa muito açúcar. Muito açúcar. Em tudo se usa açúcar. O que diz a revelação? Obscurece o cérebro. Obscurece o cérebro. Se obscurece o cérebro, a mente, mas a mente precisa estar voltada para o lugar santíssimo, onde Jesus está. Essa é a estratégia, uma estratégia doce, agradável. Olha lá, essa é uma outra revelação de 1905. Bolos, pudins, pastelarias, geleias, doces são a causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Ora, é verdade, irmãos. Eu estou comemorando o aniversário da minha sogra. Não tem problema sei lá comer um pedacinho do bolo. O problema é comemorar o aniversário da sogra toda semana. É a sogra, é o sobrinho, é o primo, é o vizinho, é a amiga, é o tio, é o parente. Aí é o problema. É claro isso para nós? É isso que diz a revelação para nós. O livre uso de açúcar em qualquer forma obstrui o organismo. Olha lá. O que eles descobriram agora, irmãos? Coisa surpreendente. Agora não. De uns 10 anos para cá. Ligado ao uso do açúcar. Do jeito que se usa, não é? Do jeito que se usa. Câncer do colo, da mama, retal, do ovário, do útero, da próstata, renal, do sistema nervoso. E isso aí não é nada doce, irmãos. Não é nada doce, não é nada suave. Isso é uma coisa tremenda, tremenda. Mas nós temos uma revelação fantástica. O açúcar não é bom para o estômago, obscurece o cérebro. Olha lá.
como fruto da fermentação do açúcar, irmãos, vai produzir etanol. Etanol é o quê? Álcool. É bom para movimentar carros, mas não é bom para movimentar o cérebro. O cérebro está lá, a mente, para adorar a Deus. É a mente que adora Deus. Mas qual é o alcance de Satanás, irmãos? Isso aqui é um estudo do efeito do álcool sobre os cérebros. Tá? A pessoa só fica bêbado de cair na sarjeta quando é afetada essa parte do cérebro. Mas a parte A, que corresponde ao lóbulo frontal, ele não fica bêbado. Mas quando a pessoa bebe apenas uma dose de bebida alcoólica, vai afetar aqui a inteligência, a razão, as convicções morais e espirituais. É isso que está provado na ciência a respeito do álcool, que afeta o cérebro. O que é que diz a revelação? Que o uso do açúcar ele vai fermentar, vai produzir álcool. E vai afetar o cérebro, vai obscurecer o cérebro e dificultar a compreensão das coisas espirituais. Voltamos a dizer, não estamos dizendo que você nunca use nada com açúcar, o problema é quanto nós usamos, todo dia nós usamos. E não usamos colherzinha de chá. Se prestar atenção, a pessoa que come um pedaço de bolo e toma um refrigerante, já foi ali 30 colheres de chá de açúcar. Só isso. O que diz a revelação? Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Coisa maravilhosa. O que é que Satanás quer, irmãos? Que a gente tenha uma mente obscurecida. O que Deus deseja, irmãos? Que tenhamos uma mente clara para pensar segundo a vontade. Por que ter uma mente clara, irmãos? Porque tem que ver com isso aqui, irmãos, com o preparo para a volta de Jesus. Compreensão de que Jesus está lá no lugar santíssimo, fazendo a intercessão final. Qual foi o preço que Jesus pagou para poder estar lá nesse lugar? Qual foi o preço que ele pagou? A sua morte na cruz. A renúncia, o jejum. Pensemos um pouquinho nisso. O que vai me envolver em mudanças, em princípios de saúde? Viver mais 10 anos nesse mundo, irmãos? Mais 5 anos? É isso? Não, absolutamente não. O que deve nos mover, irmãos, é o sentido da adoração. Do que Deus fez por mim. E o que eu vou fazer por Deus. Não é? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Qual é a estratégia de Satanás? O apetite. Esse é o ponto que está ali. Uma outra revelação fantástica, irmãos. Especialmente para compreendermos nesse ponto que nós estamos. O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde. Tem influência, o quê? Obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. O mais popular estimulante de nossos dias, não, sem dúvida nenhuma, é a cafeína. A cafeína está no chá mate, chá preto, chá da Índia, no café, no guaraná, nas bebidas de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. A cafeína está em todos esses produtos. No chocolate tem a prima irmã da cafeína, que é a teobromina, em quantidades tremendas. Está lá, espalhado, de uso comum, abundante. Os problemas que trazem, vários problemas de natureza física, mas olha aqui, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, agitação. Então esses são os males da cafeína. Mas olha o que dá a revelação. Olha, por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados, o fígado mórbido, a qualidade da circulação é afetada, a pele fica pálida e inativa, e a mente é prejudicada. A mente é prejudicada. De conhecimento desta informação. A pergunta é: como pode um cristão adventista do sétimo dia, que já tem essa mensagem há mais de 100 anos, assentar-se à mesa, orar pelo alimento e tomar um refrigerante cafeinado? São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã.
E é por causa dela que nós não somos consumidos. Porque estas revelações nós temos há mais de 100 anos. Aliás, está na ficha de batismo. Não está? Quando nós assinamos o batismo que nós vamos ter, nós nos comprometemos a não usar estimulantes. Mas o diabo mudou a embalagem. Ele mudou a embalagem. E nós entramos assim de rodão. Vocês sabiam que o fruto guaraná tem 3 vezes mais cafeína do que o fruto café? É uma coisa impressionante. Impressionante. Quanta coisa é prejudicada? Mas o que é importante é isso aqui, ó. A mente é prejudicada. Olha lá. A influência imediata desses estimulantes é excitar o cérebro à indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. O efeito posterior é prostração, não somente mental, mas física e moral. Estimulante. E normalmente o estimulante vem junto